de física, hoje ainda falaremos sobre a força resultante centrípeta, pêndulo simples e looping. Quer saber mais? Então vem comigo! Na aula passada, nós falamos de 3 casos que envolvem a força resultante centrípeta, que foram curva no plano horizontal, curva no plano inclinado, que é a pista elevada ou sobrelevada, e o rotor. Se você não viu esses casos e não viu o conteúdo de força resultante centrípeta, a teoria inicial, é importante que você primeiro veja essa teoria, alguns casos, para assim poder entender a aula de hoje, tá certo? De toda forma, tá aqui nesse canto superior direito, no card, o link para aquela aula gravada. Agora nós vamos analisar outros casos nessa aula. Então vamos primeiro ver um vídeo. Esse vídeo aqui mostra um balanço bem alto, cerca de uns 20 metros de altura, na corda, lá em Santa Catarina. Depois você pode ver lá na descrição desse vídeo o link desse vídeo completo aí, tá bom? As pessoas são colocadas ali nas cadeiras, presas lá em cima. Daí tem um cabo de aço também que leva elas lá para o ponto mais alto. E aí solta, olha lá, ó, coloquei em câmera rápida, né? Mas olha só, elas vão lá em cima, param e voltam. Vão até lá na frente, param e voltam. Você assistiu nesse vídeo um caso de pêndulo simples, que é o balanço, certo? O balanço, o pêndulo simples, consiste de um objeto pendurado por um fio que faz um movimento de vai e vem. Como no vídeo eu falei que a pessoa ia até lá em cima, parava e voltava. Voltava e ia até lá em cima, parava e voltava. Se ela parava e voltava, a força resultante centrípeta nesse ponto A ou nesse ponto B, ela é igual a zero, certo? Tanto no ponto A quanto no ponto B é zero. Por quê? Porque a velocidade no ponto A e a velocidade no ponto B são iguais a zero. Veja, a força resultante centrípeta, a fórmula é mv² sobre R. Então, imagine que aqui seja um pedaço, um trecho de uma circunferência de certo raio R, e aí a pessoa está andando nesse pedaço aqui, nessa trajetória, certo? Só que nesse ponto A e nesse ponto B a velocidade é zero. Então, se a velocidade em A e em B são zero, então não quer dizer que não existe a força resultante centrípeta, vale zero. Se nós analisarmos as forças que agem aqui, por exemplo, no ponto A, nós temos a força peso, que é vertical para baixo, está aqui. E nós temos a força de tração, que ela aponta naquela direção da corda. Letra T, tração na corda, certo? Então vemos que a resultante aqui não é zero, embora a força resultante centrípeta seja zero. Mas não confunda, a resultante centrípeta é a resultante das forças que atuam na direção do centro, que nesse caso seria esse ponto aqui. E o raio, como já disse, seria o tamanho do fio, certo? Aqui seria o centro dessa trajetória circular. Então, se a gente for decompor as forças em dois eixos, um que seja nessa direção, apontando para o centro da trajetória, direção radial, posso escrever direção R, direção do raio, e outro perpendicular a essa direção, que é a direção chamada direção tangencial, tangente naquele ponto. Então, formando 90 graus aqui. Nós podemos, então, decompor a força peso. Então, nós teríamos um peso na direção tangencial, que seria essa parte aqui, ó.
peso na direção tangencial. E outra componente do peso, que seria esse aqui, peso na direção radial. Note, o peso na direção radial e a força tração, elas se anulam, se cancelam. E por que eu sei disso? Porque não existe uma resultante centrípeta no ponto A, vale zero. Então, as forças nessa direção radial se anulam, a resultante é zero naquela direção, mas sobra uma componente do peso em outra direção, na direção tangencial. Não é à toa que essa bolinha, ela começa o movimento no ponto A, cuja velocidade é zero, ela começa a se movimentar nessa direção aqui. A velocidade dela será naquela direção ali, quando eu soltar ela. Então poderíamos escrever que a força resultante no ponto A, ela é igual a uma componente que é a componente do peso na direção tangencial. E você sabendo este ângulo aqui então, ó, partindo dele ao meio, essa parte chamando de θ, então aqui também seria θ, e você poderia então descobrir quanto é o peso na direção tangencial, que seria P seno de θ. Então a força resultante no ponto A seria P seno daquele ângulo. Lembrando que aquele ângulo é metade do ângulo total de abertura entre o ponto A e o ponto B. Agora, analisando no ponto mais baixo da trajetória, vamos ver o que acontece. Nós temos que no ponto mais baixo da trajetória, as forças são peso, apontando aqui verticalmente para baixo, e a força de tração. Esta força de tração, ela é maior do que a força peso. Eu estou até exagerando aqui, ó, colocando a seta bem grande para cima, verticalmente para cima. Por que eu sei disso? Porque a força resultante centrípeta é a resultante das forças que atuam na direção do centro da trajetória, que nesse caso é aquele ponto lá em cima, aquele ponto vermelho, que seria o centro de uma circunferência grandona de raio daquele ponto vermelho até a bolinha. Como elas estão na mesma direção, então apontando para o centro, teremos que a força tração menos a força peso, aqui no ponto C, vou colocar força resultante centrípeta no ponto C, será essa fórmula aqui. Então vou destacar essa fórmula, que ela é importante, analisando o ponto mais baixo para o ponto mais baixo da trajetória deste pêndulo, certo? Ponto final. Então é isso, em todos os casos, em todas as situações que estamos analisando, nós temos que encontrar no movimento circular uma componente das forças ou a própria força que atua num certo objeto, mas que resulte em uma parte apontando para o centro da trajetória. Então, se tem que existir uma resultante centrípeta apontando para o centro da trajetória, aquela força que aponta naquele sentido tem que ser maior do que a outra força que aponta em sentido oposto, como no caso que analisamos. Tudo bem? Agora, tem uma questão para nós fazermos aqui, a questão 8, da página 134. Gostaria que você pausasse esse vídeo e tentasse fazer essa questão. O item 1 fala o seguinte: se um corpo não tem aceleração, é porque não existem forças atuando sobre ele. Imagine aqui que um corpo, uma bolinha, e duas pessoas puxando essa bolinha, uma para cada lado, com 10 newtons. Qual é a força resultante sobre essa bolinha? Não é zero? Então quanto vale a sua aceleração? Também vale zero.
E a pergunta é: existem forças atuando nessa bolinha? Sim, existem, pelo menos duas. Uma para a direita e uma para a esquerda. Então o item 1 está errado, porque ele fala que se o corpo não tem aceleração é porque não tem forças atuando nele. Pode ter forças atuando nele, mas a resultante é zero. Então o item 1 está errado. Vamos ao item 2. Enquanto a aceleração vetorial de um móvel permanece constante, não pode haver alteração na direção da velocidade vetorial. Então esse aqui foi o item 1. O item 2 é uma análise da equação da aceleração vetorial, que é ΔV, vetor, dividido por ΔT. Então note, enquanto a aceleração vetorial permanecer constante, então não pode haver alteração na direção da velocidade vetorial. Está correto. Aqui está a fórmula. Então o item 2 está correto. Próximo item fala que, na situação ilustrada na figura acima, em que um garoto está brincando em um balanço que oscila entre os pontos A e B, se ele soltar uma pedra no instante em que atingir o ponto A, esta cairá verticalmente. Sim, porque bem aqui no ponto A, sua velocidade é zero. Ele para voltar. Então essa bolinha vai cair em queda livre. Tá certo? Então está correto esse item 4. O item 5. Ainda sobre a situação ilustrada na figura, é correto afirmar que, ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória, que seria esse ponto aqui, ó, ponto C, certo? A tração nos cabos que sustentam a cadeira tem valor máximo. Sim, nós já fizemos isso, essa análise aqui agora. Acabamos de fazer agora há pouco, que a tração ela vai ser máxima aqui nesse ponto mais baixo, que é o ponto C. A força resultante centrípeta será o valor dessa tração menos a da força peso. É o momento em que essa tração nessa corda vai estar... Neste momento, esta corda vai estar mais tensionada, mais esticada possível, como no vídeo que vimos lá agora há pouco também. Então, o item 5 está correto. E podemos ver que tem valor máximo, porque aqui a força resultante centrípeta no ponto C, que é igual a tração menos a força peso, como a força resultante centrípeta é mv² sobre o raio, vemos que neste ponto aqui, no ponto C, no ponto mais baixo, a velocidade é máxima do trajeto. Como a velocidade é máxima, nós podemos passar o peso para o outro lado e isolar a força tração. Então veja, a tração é a força peso mais a força resultante centrípeta, que nesse caso é máxima, porque a velocidade é máxima. Então a tração na corda, ela terá o valor maior possível. Vamos assistir agora outro vídeo que representa outra situação, outro caso, para analisar de força resultante centrípeta. Vamos lá. Atenção! Prepare o seu coração! A partir de agora, com vocês, o maior looping do planeta, aqui, ó, no Art Preview Show! Analisando mais um caso de força resultante centrípeta, que é o caso looping. Então essa bolinha aqui representando aquele carro vermelho vai subindo pontos A, B, C, D, E, até que lá em cima ele consegue completar o looping sem perder o contato aqui de cima, sem cair, certo? O que acontece? As forças que atuam nessa bolinha aqui representando aquele carro, além da força peso que eu já coloquei em cada situação, tem também a força normal, não é isso? Eu vou fazer primeiro no ponto B,
análise, depois no ponto C, assim por diante, e por fim eu vou deixar o ponto A, tá? O ponto B, a força normal que atua em B, vai ser justamente uma força perpendicular a esta aqui que eu estou desenhando, ó, a esta tangente à circunferência, porque ela é uma força normal, é uma força de reação normal no ponto B. É uma força de reação da parede, no caso ali do chão, daquela pista, certo? Circular ali, sobre o carro. Então, imagine que aqui fosse um plano inclinado, então a força normal, essa aqui, seria 90 graus com aquela inclinação, certo? E da mesma forma, você encontra a normal no ponto C, que vai estar bem assim, ó. A normal no ponto C. Veja, tanto a normal no ponto B quanto a normal no ponto C estão apontando para o centro. Mas elas podem ser ou não a força resultante centrípeta. Porque a força resultante centrípeta são todas as forças que apontam para a direção do centro. Por exemplo, esse caso B seria um caso mais complicado, assim como o caso D, que nós vamos ver também. O caso B e o caso D seriam casos semelhantes àquele caso no ponto A, no ponto mais alto do pêndulo simples, que nós analisamos, que teríamos que decompor a força peso em duas, uma na direção tangencial, outra na direção radial. Lembra? Então aqui nós deveríamos fazer um eixo tangente, um eixo aqui na direção radial, e aí decompor a força-peso na direção tangente e na direção radial. É claro que aqui a força resultante centrípeta não daria zero, porque aqui tem velocidade, seria a força normal menos o peso na direção radial. Ali no ponto D também seria a força normal para cá, força normal no ponto D, e você faria a decomposição da força-peso. Na verdade, daria normal no ponto D, mais o peso na direção tangencial, porque aí vai se somar na força normal. Isso seria a força resultante centrípeta no ponto D. Mas, enfim, esses casos aqui seriam mais complicados, né? A força resultante centrípeta no ponto C, como a normal é perpendicular ao peso, é justamente a força normal, porque a força-peso, nenhuma componente dela contribui na direção do centro. Então, a única força que está na direção do centro é a força normal. Então, vou escrever isso aqui agora. A força resultante centrípeta nesse ponto C vai ser igual a normal no ponto C. Tá certo? Vamos destacar esta fórmula aqui, ó, para o ponto C. Tá bom? Beleza. Para o ponto E, nós teremos que a força normal também vai estar para baixo, assim como o peso. Força normal. A força normal é uma força perpendicular à trajetória, perpendicular ao apoio, né? Então ela está apoiada lá em cima. Então seria uma força assim, não é? Veja que a força normal, como eu disse agora há pouco, é uma força aqui no looping que está apontando para o centro da trajetória. E aqui então nós temos que a força resultante centrípeta no ponto E, que é o ponto mais alto, vai ser a força-peso mais a força normal no ponto E. Vamos destacar também este resultado, que nós podemos utilizá-lo em algumas questões. E no ponto A que eu deixei por último, veja, a força normal ela vai diminuindo
Tá vendo aqui? Eu até coloquei um vetor aqui um pouco menor e o vetor n é menor ainda. Ela vai diminuindo porque a velocidade vai diminuindo. Então, o apoio aqui da pista sobre o carro, no caso essa bolinha vermelha, os vetores aqui normais vão diminuindo a sua intensidade. Então, quer dizer que no ponto A, quando der a volta aqui, no ponto A a força normal vai ser máxima, né? Então, a força normal vai ser máxima no ponto A, né? À toa que vai diminuindo, no ponto B já é um pouco menor, certo? No ponto C é um pouco menor ainda. Então, no ponto A, nós temos que a normal do A, inclusive, vai ser maior do que a força-peso em módulo. Por quê? Porque tem que existir uma resultante centrípeta que aponta na direção do centro, desse centro O. Então, a força normal em A vai ser maior que a força-peso. A análise é a mesma, praticamente, que fizemos nesse caso aqui do ponto mais baixo do pêndulo simples, que a força de tração era maior que a força-peso, certo? É claro, se a gente analisar nessa bolinha, né? Porque se a gente analisasse uma pessoa, numa cadeira, sentada em uma cadeira aqui, na pessoa seria a força normal menos a força-peso, né? Agora, analisando a bolinha, a força aqui para cima é a força de tração. Então, voltando aqui a esta análise do looping, nós temos então que a força resultante centrípeta no ponto A, que é o ponto ali mais baixo, vai ser a força normal em A menos a força-peso. Vamos destacar esse resultado. São os pontos assim principais de análise, tá certo? Ponto A, ponto C e ponto E. Esses três pontos aqui, ó, este e este. Note que para o carro não cair, ele não pode perder o contato entre ele e a pista aqui circular. Então tem que existir força normal. Se a força normal for praticamente zero, ele está praticamente caindo, mas tem que ter uma força normal. Se a gente considerar esse limite, cuja força normal aqui no ponto E tende a zero, ou seja, praticamente zero, vamos colocar que é zero, 0,0000001, né? Somado com a força-peso, vai dar a força-peso. Então, essa análise que eu estou fazendo, que vamos fazer a próxima questão daqui a pouco, é que vamos encontrar a velocidade mínima que essa bolinha ou esse carro terá que ter nesse ponto E para conseguir realizar o looping. Então nós vamos igualar a força resultante com a força-peso apenas, porque a força normal vai ser zero, tende a zero. É a questão 33 que vamos fazer. Tente fazer ela. Então, como eu disse, a análise é o seguinte. Nesse ponto lá em cima, no ponto E, nós teríamos, na verdade, duas forças. A força peso sobre a moto, quando a moto estiver lá em cima, e a força normal. Só que eu não vou colocar a força normal, porque a força normal ela vai tender a zero para quando a velocidade for mínima naquele ponto, certo? Então, aquela expressão lá que tivemos, que analisamos, essa aqui, ó, nós vamos zerar a força normal, vai tender a zero. Então, nós vamos escrever que a força resultante vai ser igual à força-peso apenas. Então, nesse caso, a força resultante no ponto resultante centrípeta no ponto E vai ser igual à força-peso. mv² sobre r, no caso aqui vai ser a velocidade mínima, vai ser igual ao peso, que é m vezes g. Note, na questão não foi dada massa e nem precisa, porque nós cancelamos a massa de cá com a massa de lá e chegamos a uma expressão para a velocidade mínima. A velocidade mínima vai ser r vezes g, e aí eu tiro a raiz quadrada, fica a raiz quadrada de rg. Pronto, essa aqui é uma fórmula, é uma expressão para a velocidade mínima
que qualquer objeto tem que ter um carro, uma moto, uma bicicleta para fazer um looping de raio R, certo? Nesse caso aqui o raio é igual a 3,6 metros, então jogando naquela expressão, nós teremos que a velocidade mínima que essa moto tem que ter lá em cima vai ser igual a raiz quadrada de 3,6 vezes 10 da gravidade. 3,6 vezes 10 vai dar 36, cuja raiz é igual a 6. Então, a velocidade mínima é igual a 6 metros por segundo. Pronto, terminamos a questão. Na aula ao vivo dessa semana, iremos fazer outras questões sobre o assunto. Até mais. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!